Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. O episódio de hoje tentará responder à questão: serão os suplementos, de uma forma geral, seguros? E podemos seguir a velha ideia de que mal não fará e, por isso, na dúvida sobre um benefício, o melhor será tomar? A utilização de suplementos alimentares é muito comum em atletas, praticantes de exercício e mesmo em pessoas sedentárias. Em contexto de exercício, a principal motivação para utilizá-los prende-se com a procura de um efeito positivo a diferentes níveis, e eu diria que, se estivermos a falar de atletas ao mais alto nível, a melhoria da performance é o objetivo mais frequente. Qualquer que seja a melhoria, ela pode acontecer por efeito direto do suplemento, por otimização do estado de saúde ou por permitir treinar com mais qualidade e, por isso, tirar maior benefício do estímulo de treino. Mas há também outros motivos fora do contexto competitivo e que até representarão a grande maioria dos consumidores. Por exemplo, há pessoas que apenas querem melhorar a sua saúde evitando déficits nutricionais, ou até terão objetivos de alterar a sua composição corporal, seja pelo ganho de massa muscular ou pela perda de massa gorda. E, apesar de serem em número reduzido, existem realmente suplementos que devem ser equacionados para determinadas situações, e esta afirmação é impossível de ser colocada em causa. Agora, podem acreditar, são inúmeros os suplementos com poucas ou nenhumas provas dadas, assim como os que já foram extensivamente estudados, e não há qualquer solidez na hora de se recomendar por qualquer tipo de alegação. É ainda importante referir que mesmo os suplementos que mostram ter efeitos positivos não têm relevância em todos os contextos, pelo que é importante analisar individualmente e até qual é a importância do resultado competitivo para aquela pessoa, se estivermos a falar na prática de exercício físico. Por exemplo, alguém que corra de forma recreativa não terá grande vantagem ou grande interesse em tomar um suplemento que aumente a performance em meio ponto percentual. E até mesmo o tipo de exercício praticado. A beta-alanina, por exemplo, parece ser um suplemento útil em desportos muito intensos e não muito longos, como por exemplo o remo, ou até o futebol, que é um desporto intermitente de alta intensidade, mas já não terá tantas provas dadas em desportos de longa duração, por exemplo, nos ultratrails. É importante também definirmos suplementos alimentares para que se tenha a real percepção da forma como se legislam e dos riscos que acarretam. E comecemos por defini-los de acordo com a lei. E a lei diz-nos que suplementos alimentares são géneros alimentícios, e decorem bem esta expressão, géneros alimentícios, que se destinam a complementar ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico comercializadas de forma doseada e que se destinam a ser tomadas em unidades de medida de quantidade reduzida. Através das primeiras palavras desta definição, que vos pedi para fixar, géneros alimentícios, percebemos logo uma coisa que nos pode deixar receosos. É que os suplementos não são regulados da mesma forma que os medicamentos, mas sim como alimentos. Ou seja, o grau de escrutínio e regulação é relativamente mais baixo para aquilo que podem ser os seus constituintes. E esta será uma das razões para se encontrarem tantos relatos de suplementos que não estão alinhados com o rótulo, principalmente por dois motivos: ou porque têm quantidades diferentes da substância principal que alegam, ou porque estão contaminados com substâncias não declaradas no rótulo. Ora, no caso das quantidades diferentes das rotuladas, vem-me logo à memória um estudo realizado na Nova Zelândia, onde os investigadores encontraram que quase todos os suplementos de ômega 3 do mercado estavam impróprios, com má qualidade e com doses reais inferiores às declaradas. Um outro estudo mais recente, realizado em Itália, verificou que a cada 10 suplementos de condroitina e glucosamina, muito utilizados pelas alegações na saúde articular, 6 não tinham a quantidade indicada no rótulo. Ora, quanto a apresentarem substâncias não declaradas, e muitas delas proibidas em contexto esportivo, existem dezenas de relatos. Uma investigação que compilou muitos estudos sobre o tema encontrou resultados assustadores. É que, no melhor dos cenários, 12% de todos os suplementos estão contaminados com substâncias proibidas. Significa isto que a cada 8 atletas que tomem um suplemento de forma aleatória, um deles estará em risco de testar positivo num controle antidoping. E para além de estarem contaminados com substâncias não presentes no rótulo,
A verdade é que alguns suplementos podem até nem conter o seu principal princípio ativo. Ao analisar mais de 60 suplementos botânicos, que são aqueles muitas vezes tidos como mais seguros, com alegações de aumento de performance, chegou-se a um número assustador. 40% desses suplementos não continha sequer o seu principal ingrediente rotulado. Simplesmente não existia. Ora, fazendo uso da expressão popular, as pessoas estão a comprar gato por lebre. O que nos leva à segunda questão. Ainda que estes suplementos estejam impróprios porque não estão de acordo com o seu rótulo, será que eles são potencialmente perigosos do ponto de vista de saúde? E a segurança na utilização de suplementos é, efetivamente, uma das maiores preocupações de quem os considera usar, assim como dos profissionais de saúde que os poderão aconselhar. E o grande problema é que as respostas a esta questão são habitualmente pouco assertivas, inclusive pelos profissionais de saúde, sendo a falta de formação aprofundada uma das razões para esta falta de conhecimento. É frequente, no caso de alguns profissionais de saúde, afirmações completamente descontextualizadas e que demonstram muito desconhecimento, nomeadamente a diabolização da creatina, por não entenderem de que forma é que a creatina pode mexer na creatinina sem que isso seja marcador de algum impacto renal, ou até medo das proteínas em pó, que só se justifica por não perceberem exatamente de onde é que elas vêm e como é que são formuladas industrialmente. E como tal, é importante perceber que, na sua essência, os suplementos não são compostos por substâncias estranhas criadas em laboratórios ilegais ou provenientes de Marte. Todas as substâncias vendidas de forma legal na Europa tiveram de passar por processos de aprovação a nível nacional e comunitário. E ainda assim, e como acabamos de ver, pelo menos 12% dos suplementos estão contaminados com substâncias proibidas, ou seja, não quero dizer que não haja um risco muito significativo porque ele existe. A minha questão é: não podemos criticar todo e qualquer suplemento simplesmente porque desconhecemos os efeitos fisiológicos do mesmo e temos receio, por esse desconhecimento, de os recomendar. O resultado da toma de um suplemento que não esteja consoante o rótulo poderá ter efeitos ao nível da performance, em quem for atleta, poderá comprometer a saúde ou até dar positivo num controle antidoping. Há relatos de suplementos contaminados com bactérias, fungos e bolores, em quantidades potencialmente perigosas. Até mesmo suplementos que parecem inofensivos a quem não conhece profundamente este tema, como equinácea, extrato de alho, ginkgo biloba, psyllium, enfim, vários suplementos que já testaram positivo para fungos e bolores, em quantidades potencialmente tóxicas. Mais recentemente, por exemplo, verificou-se que um suplemento de Kraton, que é um arbusto oriundo do Sudeste Asiático, se encontrava contaminado com um ou mais tipos de salmonela e por isso foram responsáveis por mais de 50 hospitalizações. Portanto, é impossível assegurar com toda a certeza que determinado suplemento nutricional é seguro, e isto tem que ficar claro. Agora, é possível, através de algumas boas práticas, diminuir muitíssimo este risco. Em primeiro lugar, deve-se evitar comprar suplementos que sejam misturas de várias substâncias, como suplementos pré-treino ou até mesmo os termogénicos. É que a grande maioria das substâncias utilizadas na mistura não tem sequer solidez científica suficiente para a sua utilização e os vários trabalhos científicos mostram que o risco de contaminação é bastante maior nestas misturas do que em substâncias vendidas de forma isolada. Em segundo lugar, se for atleta ou praticante de exercício e quiser mais informação sobre suplementos alimentares, opte por fontes fidedignas. Australian Institute of Sports, Examine, Consumer Lab são alguns bons exemplos, mas depois disto procure um nutricionista que lhe valide esse conhecimento e determine um eventual protocolo de suplementação. Priorize também suplementos de marcas testadas por entidades independentes, como o Informed Choice, Informed Sport, Lista de Colónia, NSF, enfim, são várias as entidades que testam suplementos de forma independente e esta é uma recomendação particularmente importante no caso de atletas que possam ser submetidos a um controle antidoping. Outra recomendação: optem por marcas de suplementos com muito mercado, portanto que tenham muita dimensão no mercado, com muito histórico de venda de suplementos, porque são normalmente empresas que teriam muito a perder caso surgisse algum suplemento impróprio para consumo. Em quarto lugar, opte por não consumir estimulantes à base de plantas ou suplementos na categoria dos pró-hormonais. É que nestes casos é importante reforçar que as típicas alegações de natural ou à base de plantas não dão qualquer garantia de segurança. Aliás, suplementos à base de plantas, com o extrato de chá verde à cabeça, foram dos que mais provocaram problemas no fígado num estudo realizado nos Estados Unidos. E para além deste risco, as provas dadas em termos de eficácia são muito tristonhas.
Por último, não confie em recomendações de amigos, treinadores ou de outros atletas. É que num tema tão sensível como este, ser acompanhado por um nutricionista na área desportiva revela-se de extrema importância, inclusive para que toda a estratégia de suplementação se adequa à realidade do momento e se coadune com a própria parte alimentar. Da mesma forma que ninguém se submeteria a uma cirurgia realizada por um atleta ou amigo que foi submetido a essa mesma cirurgia, também não faz sentido confiar-lhes a tarefa de escolher os melhores suplementos só porque eles já os tomaram e se sentiram bem. Portanto, e para concluir, porque não me posso estender muito mais neste episódio, uma das primeiras questões a colocar na toma de um suplemento nutricional passa pelos potenciais efeitos negativos na saúde. E esta é uma questão prioritária e eliminatória, ou seja, se o risco de suplementar com determinada substância ou nutriente for significativo e incontornável, a decisão terá de passar automaticamente por rejeitá-lo. E só após esse passo vale a pena estudar a sua eficácia. Apesar de ser importante também considerarmos a toma de suplementos em quem pratica exercício, o ponto de partida deve passar por assumir que a necessidade de o fazer é improvável. A ideia de que a maior parte das pessoas beneficiariam em utilizar suplementos é uma falácia por muitos utilizada, dos representantes da indústria aos influencers com interesses comerciais disfarçados ou mesmo por simples desconhecimento. Portanto, é preferível não tomar qualquer suplemento, mesmo que até algum possa fazer sentido, do que escolher vários sem uma boa base de conhecimento. Apesar destes números assustadores, se seguirmos uma linha de pensamento bem estruturada na escolha dos suplementos, o risco pode tornar-se baixíssimo. Ou seja, não se pode diabolizar suplementos de uma forma geral. Temos é de pensar quais os suplementos viáveis de serem considerados, de que marcas, eventualmente de que lotes, em que quantidade, em que timings e a quem se aplicam. Se quer realmente saber que suplementos pode tomar, eu vou reforçar. Procurem um profissional de saúde que domine o tema e que vos possa ajudar. Costumo até brincar com quem me procura em consulta, dizendo que, com o que vão poupar em suplementos desnecessários que estavam a tomar até ao momento, poderão ter consultas regulares e ainda sobrará para um bom jantar ocasional. Não vos maço mais por hoje, espero que tenha sido um momento produtivo e que possam alterar a forma como olham para os suplementos nutricionais. Se os suplementos são um tema do seu interesse, subscreva este podcast, porque abordarei vários deles em detalhe, com o máximo de isenção, honestidade e muita ciência. Até ao próximo episódio.